Você acorda todos os dias e, sem perceber, coloque uma máscara. Não aquela de carnaval ou de super-herói, mas uma máscara invisível, moldada pelas expectativas dos outros. Você escolhe palavras que não traduzem o que realmente pensa. Usa roupas que muitas vezes não representam quem você é. Toma decisões que parecem certas aos olhos alheios, mas que por dentro te corroem porque não tem nada a ver com a sua essência. E por quê? Porque desde cedo foi ensinado que precisa se encaixar, agradar, conquistar aprovação. E aí começa o jogo da vida que ninguém contou. Você corre atrás de olhares, de likes, de elogios, acreditando que seu valor depende do que os outros enxergam. Mas o problema é que esses olhares mudam de direção toda hora, como o vento. Hoje você é admirado, amanhã criticado. Hoje você é diferente e ousado, amanhã já é estranho demais. Então me diz, até quando você vai viver prisioneiro de opiniões que não têm nada a ver com você? É aqui que entra Michel de Montaigne, um pensador do século XVI, que em vez de viver preso nesse teatro social, deu um passo atrás e fez algo revolucionário. Se retirou para uma torre silenciosa. Mas não pense que ele fugiu do mundo por covardia. Pelo contrário, foi um ato de coragem. Enquanto a França ardia em guerras civis, Montaigne se isolava para observar não o inimigo, não o rei, não os exércitos, mas a alma humana. Ele queria entender o que nos move, o que nos prende, o que nos liberta. Em seus ensaios, não tentava impor verdades absolutas. Não escrevia para convencer multidões. Ele escrevia para se compreender, para se aceitar. E é justamente essa honestidade brutal que até hoje ressoa. Porque Montaigne não posava de herói, não fingia ser perfeito. Ele falava de medos, de incoerências, de vaidades. Ele era humano demais. E é essa humanidade que nos dá coragem de olhar para a nossa própria vida sem filtro. A gente cresce acreditando que, se controlar tudo, vai estar seguro. Seguro contra julgamentos, contra fracassos, contra decepções. Só que Montaigne foi direto. O controle é uma ilusão. Ele quase morreu no acidente de cavalo e percebeu que nenhum planejamento, nenhuma precaução, nenhuma obsessão teria evitado aquilo. Foi aí que caiu a ficha. Viver não é segurar rédeas, é aprender a dançar com o imprevisível. A frase dele que corta como navalha é: minha vida esteve cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca aconteceram. Para pensar, quantas vezes você não sofreu por antecipação? Quantas noites em claro, quantos diálogos ensaiados na cabeça, quantas preocupações por cenários que nunca viraram realidade? O peso não está no que acontece, mas no que a gente imagina que pode acontecer. A prisão da aprovação. Desde criança, aprendemos que a aprovação é prêmio. Um sorriso dos pais, um elogio do professor, um like nas redes. E assim vamos moldando quem somos em função dos outros. Só que isso é uma armadilha cruel, porque quando finalmente recebemos a tal aprovação, ela não nos satisfaz. Não foi para nós que ela veio, mas para a versão fabricada, a máscara que vestimos. Montaigne nos provoca com uma pergunta que deveria ecoar em cada decisão. A quem você está tentando agradar e por quê? Essa reflexão desmonta carreiras inteiras, relacionamentos inteiros, estilos de vida inteiros. Quando você percebe que estava vivendo para sustentar um teatro, vem um silêncio profundo, mas também libertador. A aceitação de si. E quando você se aceita, a opinião dos outros perde o poder de moldar sua identidade. O paradoxo do desapego. Aqui está a virada. Desapegar não é ser frio, não é abandonar tudo ou virar apático. Desapegar é ter clareza, é perceber o que vale a pena carregar e o que só rouba energia. É amar sem tentar possuir, trabalhar sem se perder no perfeccionismo, buscar sem viver obcecado. Montaigne mostrou que a vida só floresce quando paramos de sufocá-la com expectativas irreais. Quanto mais você força, mais trava, mas quando solta, o universo parece se alinhar. E não é mágica, é coerência. É quando sua mente, seu coração e suas ações finalmente falam a mesma língua. É quando você não precisa mais provar nada porque já entendeu que seu valor não depende de aplauso. Montaigne não foi um monge intocável. Pelo contrário, viveu tragédias devastadoras. Perdeu 5 filhos ainda crianças. Viu seu melhor amigo morrer cedo.
Presenciou seu país se despedaçar em guerras. Mas, em vez de endurecer, escolheu se recolher, refletir, escrever. E nos seus escritos ele se mostrou frágil, incoerente, vulnerável. Essa vulnerabilidade é que o torna grande. Porque, no fundo, é isso que somos todos nós, imperfeitos em movimento. Ele dizia: não me retrato por inteiro, apenas como me vejo neste momento. Essa frase é libertadora. Não precisamos ser constantes, coerentes o tempo todo, perfeitos sempre. Podemos mudar de opinião, podemos errar, podemos nos contradizer. Isso não nos enfraquece, nos humaniza. Talvez o maior campo de batalha do desapego seja nas relações humanas. Quantas vezes você já tentou mudar alguém? Quantas vezes se frustrou porque o outro não correspondeu às suas expectativas secretas? Montaigne entendeu que o sofrimento nos vínculos nasce não da diferença entre as pessoas, mas da tentativa de controlar. Ele experimentou uma amizade rara com o La Boétie, onde não havia cobranças, apenas presença. E ali descobriu que quanto mais livre é o vínculo, mais verdadeiro ele se torna. O paradoxo é claro: quanto mais você segura alguém, mais ele escapa. Quanto mais você permite que ele seja, mais ele permanece. Relações leves não significam falta de profundidade. Pelo contrário, é na liberdade que nasce o respeito, a admiração e a verdadeira intimidade. No fim, Montaigne nos convida a soltar. Não como desistência, mas como poder silencioso. Quando você deixa de se importar tanto com aprovação, controle, perfeição, você ganha liberdade para ser. E essa autenticidade tem um magnetismo irresistível. Você não precisa provar, não precisa mendigar atenção. Você simplesmente é. E é nesse estado que a vida responde em harmonia. O que acontece quando você solta? Quando para de lutar contra a corrente e começa a dançar com ela? A vida, que antes parecia caos, se revela coreografia. Não perfeita, mas real. Não controlada, mas viva. E aí, me conta, qual foi a sua experiência mais marcante de desapego? O que você já soltou e descobriu que era justamente isso que te libertava? Compartilha, porque sua história pode ser a faísca que acende a coragem em outra pessoa. Esse é o convite: parar de viver para agradar e começar a viver para existir de verdade.